Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje, como vocês podem perceber, e como já vem sendo a tônica dos meus últimos vídeos, eu estou num lugar bem diferente, né? Eu estou numa praça, eu vim aqui treinar, né? Tem uma barra aqui e alguns outros aparelhos, e eu aproveitei e trouxe minhas coisas, porque eu achei que seria interessante gravar o vídeo de amanhã aqui, né? Hoje é sexta-feira, amanhã eu solto o vídeo, é sábado, para você vai estar saindo já sábado, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no sábado, assim que eu lançar. E eu acho esse lugar bem tranquilo, bem bonitinho. Achei que já seria legal gravar aqui antes de treinar, então é isso, já vou aproveitar a minha vinda. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um assunto que, apesar de introdutório, não é nem um pouco banal e nem um pouco desinteressante, digamos assim, por ser introdutório. Mesmo aqueles que já estudaram filosofia e já se dedicam a isso há muito tempo, que é justamente o assunto, a questão a respeito da razão de se estudar filosofia, do porquê fazer isso, né? Por que se dedicar a essa atividade, por que despender tanto tempo da própria vida lendo livros de filosofia, refletindo sobre questões filosóficas e, no fundo, se esforçando para isso. E é uma questão que, inclusive, a minha posição pessoal acerca dela é que ela nunca deve fugir ao horizonte das nossas reflexões. Por mais que nós já tenhamos uma resposta, por mais que nós já tenhamos chegado a alguma conclusão, ou por mais que nós já estejamos estudando filosofia há 40, 50, 60 anos, ou sabe lá quanto tempo, né? Me parece ser uma questão que deve estar sempre no horizonte do filósofo e a qual ele nunca deve deixar sem atenção por muito tempo. Pelo menos essa é a minha posição. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar seriamente no que diz o Sócrates, por exemplo, num dos seus ditos mais célebres, quando ele anuncia que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, o que nós estaríamos fazendo se nós estudássemos filosofia sem refletir a respeito das razões de se estar estudando filosofia? Se não, estudar filosofia de maneira alienada ou, em outras palavras, de maneira irrefletida, que iria contra, eu iria de encontro com o próprio espírito com o próprio espírito da filosofia, ou pelo menos com o espírito com que ela nasceu, né? Então eu julgo ser uma questão de suma importância que jamais deve ser tratada como se fosse uma questão qualquer, como se fosse uma questão que pudesse ser inclusive contornada, né? Como se fosse uma questão contornável por alguém que estuda filosofia. Eu vou oferecer uma resposta a essa questão, que é a minha resposta, e ela vai ser, à primeira vista, por ser uma resposta sucinta, um tanto sem profundidade, porque os seus fundamentos não estarão explícitos, que é o que eu vou justamente tentar fazer no vídeo de hoje, né? Eu vou dar a resposta para vocês e vou tentar aprofundá-la e dar as razões do porquê estudar filosofia. E eu vou fazer isso a partir de um exercício meditativo que eu sempre levo aos alunos de filosofia nas primeiras aulas, tá? E é um exercício que tem um feedback muito positivo quando eu trago as aulas, e eu gosto muito de fazê-lo, então eu resolvi trazer ele pro vídeo aqui, pro vídeo de hoje. Mas logo de cara, por que você estuda filosofia? De maneira bem direta, bem simples, e vai parecer um tanto superficial, como eu falei, mas você estuda filosofia em primeiro lugar porque você é homem, porque você é vivo e porque você pensa. Em outras palavras, porque você é um ser racional e não um ser irracional, e porque você está vivo e não morto, né? Porque a sua vida é finita, porque você tem um tempo, você tem coisas a fazer, você tem tarefas a cumprir, e uma dessas tarefas, a mais importante delas, é refletir sobre a sua própria situação, sua própria circunstância e sobre si mesmo, né? E você estuda filosofia, me parece que é possível resumir as razões nesses 3 pontos para conhecer a si mesmo, para conhecer a verdade e para viver bem, né? E é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje com o exercício meditativo. Como funciona esse exercício meditativo, tá? A gente vai meditar a respeito do fato de existir, a experiência de existir, tá? Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer? A gente tem que suprimir todas as nossas crenças. Se você tem crenças a respeito da vida, da morte, da alma, do destino da alma, por conta de alguma religião, cultura, por conta de algo que te foi legado a partir dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, do que quer que seja, tá? Se você tem crenças, se você é espírita, budista, cristão, seja lá o que você for, hindu, tá? Nesse momento você vai suprimir todas elas. A gente vai se debruçar sobre a experiência nua e crua de existir, de estar vivo neste mundo. Agora que você suprimiu todas as suas crenças, pense bem.
como você experiencia o fato de existir e estar vivo, o que isso significa para você. Pensa bem no seguinte, você não pediu para nascer. Tá? Se pediu, você não lembra, esse que é o ponto. Você, no entanto, você nasceu, foi jogado aqui neste mundo, e um mundo um tanto estranho, tá? Um mundo um tanto esquisito, porque ao mesmo tempo que tem coisas muito boas e prazerosas e aprazíveis, tem comida, tem bebida, tem festa, tem alegria, tem risada, tem comédia, tem um monte de coisas que te satisfazem, tem um monte de coisas que te alegram. Ao mesmo tempo o mundo também é um tanto hostil, tá? Porque tem predadores, tem doenças, tem morte, tem sofrimento, tem uma série de coisas querendo te matar a todo instante, tem o próprio tempo que vai te decompondo aos poucos, né? Ou melhor, tem a experiência do tempo em que aos poucos você vai se decompondo, vai se corrompendo, tem uma série de coisas um tanto hostis, esquisitas, então você tem uma relação um tanto ambígua com o mundo e paradoxal se você for parar para pensar, porque ao mesmo tempo em que ele te parece uma casa, ele te parece um tanto familiar, ele também te parece um lugar, uma terra estrangeira, né? E você está aqui como um hóspede, não como um habitante propriamente, né? Isso inclusive em relação ao seu próprio conhecimento de si, do mundo e das coisas, né? Você não tem praticamente nenhuma certeza, mas também não consegue ignorar as questões totalmente, como diz o Pascal. A maior parte das coisas que te apresentam a ti ao longo da vida, você não tem certeza a respeito delas, das suas próprias ideias, das suas próprias reflexões, das conclusões a que você chega. Não obstante, você não consegue ignorar totalmente essas questões. Você está sempre ali nesse ponto intermediário entre a certeza e a ignorância completa, né? E você precisa aprender a lidar com isso. Pensa como é um tanto paradoxal e ambíguo a nossa relação com o mundo, né? Familiar, estranho. Parece uma casa, parece uma terra estrangeira. Você pode conhecer, mas não tanto. Coisas assim. E você foi colocado aqui também em circunstâncias muito estranhas e muito esquisitas. Você não só não pediu para nascer, você não pediu para nascer neste momento, neste lugar, ter esta língua, falar este idioma, ter esta cultura. Pense bem, por que aqui e não em outro lugar? No caso concreto nosso, por que no Brasil e não em outro país? Mas mesmo dentro do Brasil, por que neste estado, por que nesta cidade? Mesmo aqui dentro, tá? Que tem uma dimensão enorme o nosso país, né? Mesmo aqui dentro é muito esquisito pensar, por que aqui? Por que neste estado? Por que nessa cidade e não em outra? E por que agora e não antes ou depois? Por que neste momento específico? Nada disso foi você que escolheu. Mas se foi, você não lembra. Então a sua experiência concreta é de alguém que não escolheu estas coisas. Todas elas te foram impostas. E para piorar, para a gente piorar ainda mais a nossa situação, nós não sabemos quem nós somos. Isso é uma coisa muito esquisita. Se você parar para pensar com cuidado, é uma coisa muito estranha que você não saiba quem você é. E não seria razoável supor que de todas as coisas que nos circundam, todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as plantas, todos os animais, todas as estrelas, tudo mais a qual a gente se debruça para entender intelectualmente, não seria razoável supor que aquilo que a gente entende de melhor, que aquilo que a gente entenderia de melhor seria nós mesmos? Antes de conhecer todas as coisas, conhecer melhor a mim mesmo. Mas a gente não conhece. Você não sabe bem quem você é, você não sabe se você é uma alma, se você é um corpo, se você é um corpo numa alma, se você é imortal, se sua existência é eterna, se você preexistir ao corpo. Você não sabe bem exatamente o que você é. Então a sua situação é ainda pior do que ela parece à primeira vista. Não só você não conhece as coisas à sua volta com certeza, não só as coisas são um certo enigma, não só as suas circunstâncias, a situação na qual você se encontra, mas você mesmo é um enigma para si mesmo. Você não conhece bem a si mesmo. E por conta disso, por não conhecer bem a si mesmo, você não tem a menor ideia de como deve agir, o que deve fazer, para onde deve ir, como deve viver a vida, e entre outras coisas. Porque você não conhece bem a si mesmo, você não sabe para que você foi feito, você não sabe como cuidar de si mesmo. Pare para pensar, se você não sabe o que é um carro e qual é a sua função, para que ele foi feito, você não sabe como cuidar de um carro. Se você entregar um carro para uma população, para um povo primitivo que nunca teve contato com isso e não explicar absolutamente nada a respeito do carro para eles, você vai lá e joga. Você estala aqui o dedo e pronto. Tem um carro numa população primitiva que nunca teve contato com isso, isolada, que não tem a menor ideia do que seja. Eles vão saber cuidar bem do carro, usar o carro para sua função própria.
né? Talvez depois de um tempo, tateando, vendo bem ali como funciona, intuindo algumas coisas, você até aprenda mais ou menos como funciona, mas pensa bem no quanto eles vão ter que se esforçar para entender que o carro funciona a gasolina e não com alguma outra coisa. Tá, que aquilo ali funciona a gasolina, serve para se locomover e que você pode dirigir aquele carro e entrar nele de uma determinada maneira, ligá-lo de outra e etc, etc, etc. Mas por não conhecer o carro, as pessoas não vão ter a menor ideia do que fazer com aquilo, né? E se isso acontece com um carro, imagine consigo mesmo, né? Você não sabe bem quem você é, o que você é, então você não sabe o que fazer, como agir, para onde você deve ir, quais devem ser as suas prioridades, quais não devem ser, entre outras coisas. E aí, diante de tudo isso, para fechar com chave de ouro, tem uma última coisa, né? E esta sim você sabe com certeza, que talvez seja uma das únicas, se não a única certeza que todos nós temos, né? Todas as pessoas têm. Você sabe que vai morrer. Ou melhor dizendo, você vai morrer e sabe disso. Se tem uma única coisa que você pode afirmar com um grau de certeza maior, com uma firmeza maior, é que você vai morrer e sabe que vai morrer. É como diz o livro de Eclesiastes, né? Os vivos ao menos sabem que morrerão. Então pelo menos essa certeza a gente tem. E aí a gente pode dar um primeiro passo a partir dessa certeza. Se a vida é finita, se o nosso tempo neste mundo é finito, se nós sabemos que vamos morrer, uma pergunta que decorre quase que imediatamente daí não é justamente a pergunta: o que fazer então com o tempo que me foi dado? Pense bem, eu gosto sempre, quando chega nesse ponto do exercício meditativo, de lembrar aquela cena de Senhor dos Anéis, em que o Gandalf e o Frodo estão conversando, e é bem aquela cena em que o Frodo percebe que o Gollum está seguindo eles. E aí o Gandalf diz para o Frodo, né, tudo o que nós temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos foi dado. No fundo, essa é a questão fundamental. Essa é uma das, se não a pergunta que mais importa na filosofia. E a que me parece que todos os filósofos, pelo menos os antigos, que são aqueles sobre os quais eu me debrucei com um certo cuidado, com uma certa profundidade, essa é a pergunta que parece que todos os filósofos antigos responderam. Tá? Se a gente for o Sócrates, qual que é a resposta dele? Qual que é uma das frases mais célebres que eu já inclusive citei nesse vídeo? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida. Qual que é a resposta de Platão? É a vida do dialético, ou como ele diz na carta 7ª. A vida que vale a pena ser vivida é aquela em que se toma a filosofia como pão de cada dia. Essa é a vida do verdadeiro filósofo. No fundo, a filosofia é uma resposta a essa pergunta. Ou a vida contemplativa de que fala Aristóteles, e aí depois, quando vem o período helenístico, isso fica cristalino. No período neoplatônico, você pode enxergar em Plotino uma tal vida, eu vou usar um termo aqui, que talvez acarrete em certas controvérsias, porque eu estudei isso e eu sei o peso que tem essa afirmação que eu vou fazer, mas uma vida mística, como parece sugerir o Plotino, e por aí vai, né? Todos esses filósofos antigos parecem estar se debruçando em última análise sobre essa questão. E tudo mais decorre daí. Daí as coisas que você faz, aquilo em que você pensa, aquilo que você se dedica, tem sentido, né? Aí tem razão de ser. Mas justamente porque a questão fundamental que está dando razão e que é o eixo que dá vida a essas outras questões a que você se dedica, como por exemplo questões metafísicas, transcendentes e entre outras coisas, ou questões antropológicas, epistemológicas, é justamente a questão da vida. É justamente a vida como eixo, né? Porque você entende a finitude da vida, se debruça sobre a morte, e porque se debruça sobre a morte, tende a se debruçar sobre a vida, ou como diz o Montaigne, que é um autor que eu vou sugerir aqui no final do vídeo, né? Como diz o Montaigne, aqueles que aprendem a morrer, aprendem a viver, né? Então, meditar a respeito da morte e da finitude da vida, no fundo, é um ato filosófico e um dos mais fundamentais, se não o mais fundamental, que leva a pessoa a viver uma boa vida e a aprender a viver, né? Por isso que daí já vai ficando um pouco clara aquela definição que eu tinha dado no início da reflexão. E pare para pensar, realmente como a questão do viver bem é importante, cara. Se você chegar no momento derradeiro da morte, como que você vai querer ter vivido, né? Você vai querer ter vivido tendo dedicado a maior parte do seu tempo a conhecer a vida alheia de famosos e acumular informações a respeito deles e saber todas as fofocas do mundo, né? Isso é o sentido da vida, isso é aquilo a que devo me dedicar. Esse é o tipo de vida que você vai querer ter vivido no fim? Porque voltando-nos mais uma vez à finitude da vida e à morte, eu quero trazer um cenário imaginativo
sobre o qual o Pascal fala nos pensamentos dele, em que ele diz o seguinte, ó, imaginemos a seguinte situação. Nós estamos subindo uma ladeira, em fila, tá? Várias pessoas diferentes, há várias pessoas à minha frente, várias pessoas atrás de mim, e nós somos condenados à morte. Nós estamos subindo para sofrer a punição dessa condenação. Nós estamos subindo para a guilhotina, que fica lá em cima, né, da montanha, do local inclinado aqui que a gente está subindo, tá? E aí, a nossa experiência é a de que há pessoas à nossa frente, há pessoas atrás de nós, e ao nosso lado, as cabeças daqueles que já sofreram a punição, que já sofreram a condenação, que já foram mortos, né, que já morreram, as cabeças destes que já passaram pela guilhotina vão rolando ao nosso lado. E aí diz o Pascal, você conseguiria se tranquilizar diante dessa situação? Você conseguiria se distrair com algum prazer banal ou com alguma coisa frívola e superficial diante dessa situação? Ou isso prenderia a sua atenção e te inquietaria a tal ponto que você não pensaria em nada mais a não ser nisto e no tempo que te resta? E no que você vai fazer neste tempo que te resta? Aí diz o Pascal, essa é a nossa situação. Tá, é óbvio que é um cenário imaginado, mas no fundo essa é a nossa situação, porque todos nós estamos caminhando para a morte. E é uma realidade inexorável, não há como fugir. E há pessoas que estão à nossa frente, que estão mais próximas da morte, pessoas que estão mais atrás, que estão mais distantes da morte, mas todos nós estamos contemplando esse rolar de cabeças interminável, incessante, de pessoas que vão morrendo umas atrás das outras. Às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas não tão próximas, mas isso está acontecendo diante de nós. Como diz o Montaigne no ensaio que eu vou indicar no final da reflexão, né? É o vulgo que escolhe não pensar na morte e lidar com ela dessa maneira. Eu não vou nem pensar, eu vou fazer outras coisas aqui, etc. Porque ele está se anestesiando falsamente, está se anestesiando, se alienando do fato que vai acontecer com ele, quer ele queira, quer não. Cabe-nos nos debruçar sobre isso e lidar com isso. Porque se você não fizer isso, tudo mais será em vão, tudo mais será superficial, não te satisfará. Pensa bem nessa experiência, se você não pensar a respeito disso e tentar se distrair com algum prazer frívolo ou superficial, você vai realmente se satisfazer? Ou o fato de você saber que está caminhando para a sua própria condenação vai de alguma forma macular mesmo aquele prazer que você vai estar experienciando no momento. Ou seja, a condição mesma para a quietude e para que você viva uma vida sem estar em absoluta e perpétua inquietude e num estado de perturbação interminável, é você meditar seriamente a respeito disso e lidar de frente com essa questão. Porque senão todos os seus prazeres, todas as coisas boas que você experiencia, eles estarão maculados, eles se tingirão, né, da cor da morte que espreita a todo instante e que você sabe que vai ter de lidar com ela mais hora menos hora. Essa é a nossa situação. Nós vamos morrer, sabemos que vamos morrer e precisamos decidir o que fazer com o tempo que nos foi dado. Por que não então não dedicar todo o nosso esforço, tá, a meditar a respeito da nossa própria vida, da morte e do que fazer com o tempo que nos foi dado, a respeito de nós mesmos, para que nós saibamos a que destino nós devemos nos dedicar, né? A que fim nós devemos nos dedicar, para que nós devemos nos esforçar, e entre outras coisas. E é isso que a filosofia faz. Tá? Isto é, em parte, uma das razões para a filosofia ser um exercício para a morte, porque boa parte do trabalho filosófico está direcionado em esclarecer a nós mesmos, a verdade a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, do mundo, e viver uma boa vida diante disso, viver a vida apropriada a nós mesmos. Por isso que eu falei que você estuda a filosofia, no fundo, para conhecer a si mesmo, a verdade e para viver bem, né? E bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do exercício. Eu, inclusive, separei aqui, né? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de reler, né, um ensaio de Montaigne chamado Filosofar é Aprender a Morrer, Filosofia para Aprender a Morrer. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui como é que ele está nessa edição aqui dos Pensadores, de como filosofar é aprender a morrer, né? Se vocês quiserem, a fonte está aqui nessa edição antiga dos Pensadores, de Montaigne, e é o primeiro volume, tá? É um dos ensaios aqui desse primeiro volume, mas tem outros volumes de ensaio dos Montaigne por aí, tem um monte, tem para e-book, tem um monte de edição diferente, né? Mas esse ensaio é muito bom,
muito, muito bom. E o Montaigne vai lidar com várias dessas questões. Eu acho que é um ensaio introdutório bastante interessante e muito fácil de ser lido por ser um ensaio. Então, para quem estiver topando agora com a filosofia, descobriu agora esse mundo, é bem legal, é bem introdutório, vale muito a pena, tá? E é isso, deixo aqui a minha indicação, espero que vocês tenham gostado, né? No fundo, esta é a razão pela qual eu estudo filosofia, se não for a razão pela qual você estuda, se você tiver outras razões e já tiver pensado bastante sobre isso, se debruçado muito sobre essa questão, gostar dessa questão e quiser se expressar nos comentários, quiser tecer algum comentário a respeito do que foi dito, sinta-se à vontade, eu vou ter muito prazer em ler o seu comentário. E é isso, deixo aqui também a sugestão para aqueles que se interessarem. Eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo que eu me dediquei, então eu me debruço sobre muito desses temas nas minhas aulas. Para quem não sabe, eu sou formado em filosofia e fiz meu mestrado em filosofia em Plotino, que é um filósofo antigo muito importante, uma grande síntese do seu tempo, e por conta disso eu tive que estudar com certa profundidade tudo que veio antes dele para entendê-lo, porque ele é um filósofo bem difícil. E é isso, fica aqui então a sugestão, tem aí na descrição desse vídeo o meu contato, tá? Para quem quiser ter aulas particulares de filosofia antiga. É isso, pessoal. Acho que eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!